Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Quarta-feira, 6 de abril de 2022. Boas-vindas a você que todos os dias nos faz companhia ouvindo nosso podcast e juntos abrimos nosso coração para acolher a palavra de Deus, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus de misericórdia, iluminai nossos corações purificados pela penitência e ouvi com paternal bondade aqueles a quem dais o afeto filial. Amém. João capítulo 8, versículos de 31 a 42. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Do Evangelho de hoje continua a reflexão sobre João capítulo 8. Em forma de círculos concêntricos, João aprofunda o mistério de Deus que envolve a pessoa de Jesus. Parece inclusive uma repetição, porque ele sempre quer voltar ao mesmo ponto. Na verdade, é sempre o mesmo assunto, mas cada vez com um nível mais profundo. O Evangelho de hoje trata do tema da relação de Jesus com Abraão, o pai do povo de Deus. João tenta ajudar as comunidades a compreender como Jesus se insere em toda a história do povo de Deus. Ele ajuda a perceber a diferença entre Jesus e os fariseus. Jesus afirma: Se permanecerdes fiéis à minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ser discípulo de Jesus é abrir-se a Deus. As palavras de Jesus são, na verdade, palavras de Deus. Comunicam a verdade, porque dão a conhecer as coisas como são aos olhos de Deus, e não aos olhos dos fariseus. Mais tarde, durante a última ceia, Jesus ensinará a mesma coisa aos discípulos. E a reação dos judeus é imediata: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, você se tornará livre? Jesus reafirma a distinção entre filho e escravo. O filho mora na casa, o escravo não. Quem comete pecado é escravo do pecado.
Jesus é o Filho e mora na casa do Pai, repito. O escravo não mora na casa do Pai. Viver fora de casa, fora de Deus, significa viver em pecado. Se aceitassem a palavra de Jesus, poderiam se tornar crianças e alcançar a liberdade. Não seriam mais escravos. E Jesus continua: eu sei que você é descendente de Abraão, mas você está tentando me matar, porque a minha palavra não entra na sua cabeça. A distinção logo se torna clara. Falo das coisas que vi quando estava com o Pai. Você também deve fazer o que ouviu do seu pai. Jesus lhes nega o direito de dizer que são filhos de Abraão, porque suas obras afirmam o contrário. Insistem em afirmar: nosso pai é Abraão, como se quisessem apresentar a Jesus um documento de identidade. E Jesus reitera: se vocês são filhos de Abraão, façam as obras de Abraão. Agora, em vez disso, tentam matar a mim, que lhes disse a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não fez. Vocês fazem as obras de seu pai. Nas entrelinhas, sugere que seu pai é Satanás. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Com palavras diferentes, Jesus repete a mesma verdade. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. A origem desta afirmação vem de Jeremias, que diz o seguinte: colocarei minha lei em suas almas, escreverei em seus corações. Então serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Não terão mais que educar um outro, dizendo: reconheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias 31. Mas eles não se abrirão para essa nova experiência de Deus, e por isso não reconhecerão Jesus como enviado do Pai. São Marcelino de Cartago. Ele era um alto funcionário do Império Romano no século V, muito amigo de Santo Agostinho. Inclusive, algumas obras escritas pelo grande teólogo Bispo Agostinho partiram de consultas feitas por Marcelino. Vivia em Cartago, onde acumulava 2 cargos, tabelião e tribuno. Bom pai de família e homem de notável honradez, Marcelino era conhecido pela sua bondade, sendo estimado por todos. Era muito religioso, reconhecido realmente como homem de muita fé e dedicação à igreja, mas acabou sendo acusado por hereges donatistas. O bispo Donato considerava inválidos os sacramentos ministrados por religiosos em pecado. Ele defendia que os sacramentos só podiam ser ministrados por santos e não por pecadores. Os seguidores do bispo Donato, portanto, se tornaram os donatistas e a igreja se dividiu. Quando Marcelino se opôs ao movimento donatista, foi denunciado e caluniado como cúmplice do usurpador Heracliano e condenado à morte. Apenas 1 ano depois da execução da pena é que o erro da justiça romana foi reconhecido pelo próprio imperador Honório. Assim, a acusação foi anulada e a igreja passou a reverenciar São Marcelino como mártir. Seus últimos minutos de vida foram relatados por São Damaso, o qual afirma que, quando menino, ouviu do próprio Carrasco o relato da morte dos 2 mártires. O perseguidor furioso ordenara que lhe fosse cortada a cabeça no meio de um bosque, para que ninguém soubesse onde estava o seu corpo. Esta é a história de seu triunfo. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Marcelino governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quarta-feira. Nos falamos amanhã.